graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida de cada um dos nossos irmãos. Estamos aqui para comentarmos a respeito das lições bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2025, com este tema Corpo, Alma e Espírito. E essas primeiras lições nós vamos falar, evidentemente, sobre a questão do corpo. As demais lições serão divididas entre alma e o espírito. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amados, nesta lição, nós temos aqui o textuário, tá? O textuário que diz: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmo 139, 14. Tá? A verdade prática diz: a ciência busca desvendar os mistérios do corpo humano, mas o crente descansa em saber que é obra da poderosa e perfeita mão de Deus. Tá bom? Uma bênção, de fato, esta lição. E nós fizemos um infográfico. Este infográfico, ele está dentro da proposta da lição, né? Colocamos aí mais ou menos aquela representatividade da criação do homem a partir do barro, a partir da terra, tá? E essa lição, ela está muito importante por causa desses pontos, desses tópicos que fazem jus realmente ao que se está aprendendo. Meus irmãos, vamos lá. O nosso gráfico, o esboço, está dividido nesses pontos aqui, né? A maravilhosa obra de Deus. Segundo ponto, o corpo e a glória de Deus. Terceiro ponto, o corpo e a coletividade. Evidentemente que a palavra-chave aqui é corpo, tá? E aí todos nós aprendemos que corpo tem a ver com a palavra grega soma, que está falando da parte material. Tá? Então, estas lições, elas vão se debruçar mais sobre essa questão do corpo enquanto matéria. Tá bom? Então, vamos aprendendo, vamos tentar entender cada vez mais esse assunto que é tão importante. Tem muita coisa boa aqui, muita coisa nova, e que isso, acredito que enriquece cada vez mais a escola dominical, porque mesmo que alguém diga, já tivemos um assunto igual a esse, mas a abordagem nova, ela é muito importante, né? Exatamente para trazer uma novidade, sempre trazer alguma coisa nova para todos nós. Eu até peguei, meus irmãos, uns outros gráficos aqui, tá? Antigos, que também falava sobre o corpo, né? De lições passadas, tá bom? E achei muito interessante também, falava da saúde do culto ao corpo, o corpo como templo de Deus, os pecados como contra o corpo, né? Que são aqui na lição glutonaria, fornicação, adultério e prostituição. Tá? Isso aqui já faz alguns anos que nós tivemos essa lição, tá bom? E tivemos uma outra um pouco mais recente, que fala sobre a visão bíblica do corpo, tá? Criação do ser humano, os tópicos, né? Criação do ser humano, da raça humana, constituição, queda, restauração, a visão bíblica do corpo, né? Como parte exterior do homem, como templo do Espírito, glorificado na ressurreição, e a visão secular do corpo. Essa parte foi muito interessante, porque o mundo trata o corpo como aquela ideia da visão grega do hedonismo, né? de satisfazer todos os prazeres do corpo, o narcisismo, né? Um amor exagerado a si mesmo, ao corpo, a questão da erotização e libertinagem, que também está presente em toda a sociedade e muitas vezes até dentro da igreja, né? E a questão da liberdade e autonomia. Também esse ponto foi muito importante desses tópicos. Vamos lá, dando continuidade. Queridos, a lição que nós estamos estudando, ela tem como base o texto da leitura bíblica base, né, em classe,
está falando do Salmo 139, versículo 1 a 4, e depois versículo 13 a 18, onde ele fala de forma maravilhosa. O salmista está aqui maravilhado da forma como ele foi formado, como Deus o sonda. Então, meus irmãos, esse texto de Salmos, ele fala exatamente da maravilha, né? Do maravilhamento, digamos assim, do salmista em ver como Deus criou o homem, né? Dizendo aqui que ele possuía o interior, entreteceu, ou seja, teceu o homem no ventre da mãe. E essa palavra tecer, né, que dá origem à palavra tecido, é muito importante, porque nós vamos estudar aqui na Constituição que o corpo humano é formado também de tecidos, né? Então o salmista, ele louva o Senhor, principalmente no versículo 15, onde ele fala que os ossos dele não foram encobertos, quando no oculto foi formado, entretecido, ou seja, tecido nas profundezas, né? Porque a gente vai ver aqui que não tem como a gente apoiar a questão abortista se Deus criou o homem desde o princípio, né? Então é o Senhor que faz isso, não tem por que as pessoas quererem negar, tá bom? Meus queridos, a palavra-chave aqui é corpo, tá bom? A maravilhosa obra de Deus é o primeiro ponto, e está falando aqui que o homem foi criado do pó da terra, e você tem umas palavras-chave aqui que eu acho muito importante. Por exemplo, a palavra Adam, né, que é do pó da terra, que é Adamar. Então, até o próprio nome de Adão tem esse sentido tirado do pó, né, feito do pó. Por isso nós temos essa imagem aí como ilustração do nosso infográfico, essa questão do homem ser tirado do pó, né? E o comentarista aqui, ele faz algumas observações, e eu já quero também aproveitar para mostrar um gráfico que nós fizemos exatamente para mostrar a questão do corpo, né? A questão do corpo humano. Já publicamos em outras ocasiões, né? Essa questão, a estrutura do corpo humano. Então, você está vendo aí, por exemplo, o corpo humano é feito de 4 tipos de tecidos, né? Tecido epitelial, conjuntivo, nervoso e muscular, o que nos remete a essa palavra do salmista dizendo que Deus entreteceu, que Deus teceu, né? E tem um comentário que fala sobre isso aqui, na verdade é o tópico 2, que ele diz que é o divino tecelão, né? Ele é o divino tecelão. Então, Deus fez o homem dessa forma, tá? Com 4 tipos, divisões de tecidos, né? 206 ossos no esqueleto humano, 70% do homem é quantidade de água que é formado o corpo humano, né? Aí você tem 96.500 quilômetros de veias e artérias, onde corre o sangue, que bombardeia, né, que bombeia, melhor dizendo, a mais de 100 mil vezes, né, que bombeia cerca de 100 mil vezes ao dia pelo coração humano. Então, isso aqui é muito importante. 10 bilhões de vasos capilares que transformam nutriente e oxigênio para as células de todo o corpo, né? Os vasos capilares são responsáveis por levar os nutrientes, espalhar sobre o corpo, né? O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas, cujos sinais trafegam cerca de 360 quilômetros pelo corpo. Também ele tem cerca de 37 trilhões de células, onde a ciência está em busca de conhecer o que cada uma delas faz, né? Então, tem muita coisa ainda no corpo humano, do corpo humano, que é objeto de estudo, né, dos cientistas, para poder entender. Meus irmãos, e aqui fica algo muito interessante, por isso que o louvor do salmista, né, esse maravilhamento do salmista é interessante, porque você vê aqui a pergunta que fica: como é que tudo isso é fruto de uma evolução?
como é que tudo isso veio de uma simples bactéria, como querem os evolucionistas? Então, não. Nós acreditamos que tudo foi obra de Deus. Eles querem dizer que é o acaso. Mas olha, que coisa interessante, eles personalizam o acaso, né? Eles chamam o acaso de alguém. E não existe um acaso como alguém. O acaso não tem uma mente brilhante. O acaso não tem uma inteligência. Porque quando eles chamam de acaso, nós chamamos de Deus. É só uma forma deles quererem negar que foi Deus o Criador de todas as coisas, tá bom? Então, Deus fez o homem, Deus fez a mulher do pó da terra. Uma coisa prática que eu gostaria que a gente entendesse aqui é que Deus fez o homem do pó para lembrar para o homem que ele é pó e ao pó ele vai voltar. Então, não tem por que nós vivermos de maneira exaltada, de maneira orgulhosa, não é? De maneira soberba, se todos nós, meus irmãos, somos pó, e ao pó nós vamos voltar. Né? Seria bom que cada pessoa entendesse isso, que cada pessoa tivesse isso na sua mente. Aliás, eu já falei aqui em outras ocasiões, eu vou repetir, um dos significados da palavra humilhação é humus, porque está falando de terra, de pó, daquilo que é baixo, daquilo que é perto da terra, tá bom? Então, é só a humilhação, é a gente reconhecer que nós somos pó e nós vamos voltar ao pó, e isso nos torna iguais. Desde o homem mais rico, como Elon Musk, até a pessoa mais pobre desta terra, são todos iguais, não muda nada, porque todos são pó e vão voltar ao pó, tá bom? Então isso aqui é muito importante. Meus irmãos, quando ele fala aqui da individualização na formação integral, né, eu quero dizer para vocês, e me chama também o comentário aqui, né, no auxílio bibliográfico, que Deus nos criou, né? Deus nos criou. Aí a pergunta que fica é, qual é o objetivo de Deus ter nos criado? É claro que, em princípio, muitos de nós vamos dizer que ele criou para o louvor da sua glória. Ele criou para que a gente o louvasse. Tá? Mas se a gente parar para pensar, nós vamos ver que isso é uma iniciativa, não é? De nós para Deus. Deus nos fez com o objetivo, ou seja, para o louvar, para o adorar, para o bendizer. Então, Deus fez com esse objetivo. Mas isso não responde ainda à pergunta por que um Deus poderoso, onisciente, onipresente, soberano, tem tudo que ele quiser, porque ele pode todas as coisas. Como é que esse Deus tem prazer em criar um ser humano, fraco, frágil, pequeno como nós? Meus irmãos, e aí eu fiquei feliz ao ler esse comentário, porque eu já tinha tido esse pensamento e sem saber o que dizia o comentário da Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal, que é o que está aqui no auxílio bibliográfico. Né? Ele diz aqui uma coisa que eu já tinha falado também. Deus não precisava de nos criar, meus irmãos. Deus é soberano. Deus é poderoso. Então, isso da nossa parte para com Deus é assim, é por louvor da sua glória. Mas de Deus para nós, a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, que ele nos fez por amor. Ele fez por amor. E eu achei muito interessante é que aqui o comentarista falou uma coisa que eu já tinha dito isso, já tinha tido essa percepção. O que ele nos faz e por que seria por amor? Porque o amor não é solitário. Ninguém ama sozinho. Quando você ama alguma coisa. Quando você ama alguém. Né? Em especial, alguém. Um ser. Mas aí a pergunta por que Deus teria necessidade de criar alguém? Ele faz isso porque o amor é aquela virtude que
compartilha. Meus irmãos, no segundo ponto, segundo tópico, o corpo e a glória de Deus, já falamos um pouco, né, sobre a estrutura do corpo humano, e isso nos dá esse respaldo para a gente, de fato, dizer que Deus é esse divino tecelão, esse ser superior que criou algo tão complexo quanto o corpo humano. Né? Isso aqui é algo que também é muito importante. E ele fez isso porque ele é todo-poderoso, porque ele é cheio de amor, então ele faz isso para compartilhar aquilo que ele tem, tá bom? A gente precisa ter esse entendimento a respeito de Deus, do motivo pelo qual ele nos criou, e como eu falei aqui, partindo de nós para ele, que é para o louvor da sua glória. Então a gente precisa louvar a ele. Né? Alguém pode dizer, mas eu não pedi para existir. Mas a existência é algo maravilhoso. A vida é algo maravilhoso. Mesmo com todos os problemas, as dificuldades, as dores, as tristezas, as decepções, mas a vida é algo maravilhoso, porque foi Deus quem fez. Por isso que o salmista diz, eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado, e a minha alma sabe muito bem. Esse ponto é importante, porque quando eu reconheço que Deus é o Criador da vida, isso deve trazer em nós uma celebração, uma gratidão por tudo que Deus fez, por nos trazer à existência. Ele não precisava fazer isso, conforme eu disse, mas ele fez. E nós estamos aqui. Então é importante a gente agradecer a Deus por isso, né, irmãos? Isso também deve gerar em nós o seguinte pensamento: ora, se Deus nos criou, se Ele é esse Criador todo-poderoso que nos fez para o louvor da sua glória, então, meus irmãos, os problemas que eu enfrento, que você enfrenta, não devem ser problemas para tirar a nossa fé, para nos abater. Pelo contrário, nós devemos nos aquietar em meio a todo e qualquer sofrimento, porque sabemos que um Deus Todo-Poderoso nos criou, tudo está nas mãos dele, tudo pertence a ele, nada sai do seu controle, mesmo quando tudo parece descontrolado, tá? Eu acredito num Deus que é um Deus de ordem, que é um Deus soberano no meio do caos. Porque esse Deus que nós servimos, ele trabalha organizando o caos. Você vê que quando ele criou todas as coisas, havia ali uma certa desorganização na criação, um desequilíbrio na criação. Isaías, se não me falha a memória, fala sobre isso, que Deus não criou a terra para ser um caos, mas para ser habitada. E aí você vê o Espírito de Deus pairando sobre a água, trazendo paz, trazendo quietude. Isso é muito importante, né, irmãos? Porque muitas vezes você sabe que a nossa vida está um caos, a nossa vida muitas vezes está como se fosse uma grande tormenta, mas ainda assim você acredita que Deus está com você, organizando o caos, trazendo quietude. Então eu peço a Deus que ao assistir esse vídeo, você reflita sobre isso e Deus traga quietude para mim e para você. É aquilo que diz o Salmo, acho que é 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. A palavra aquietai-vos ali quer dizer literalmente fiquem parados, fiquem quietos. Não adianta se debater, né? Não adianta. É bom ficar quieto e ver o livramento do Senhor. Isso é muito importante. Irmãos, terceiro ponto aqui, ele fala de algo muito interessante. Terceiro e o quarto ponto, né? Ainda do tópico 2. Ele fala do perigo dos extremos, porque a humanidade ela vem oscilando entre essas duas coisas, né? Ou seja, o valor e a importância do corpo. De um lado tem correntes
né, de pensamento como o maniqueísmo, o platonismo, o gnosticismo, então, né, que dizia que o corpo, por exemplo, ele dizia que o corpo era uma tumba, né? Platão falava isso, o corpo era uma tumba que aprisionava o homem, né? E ele dizia que considerava o corpo essencialmente mal, né? Então, nesse sentido, se você pecasse, você estava pecando não contra o espírito, não no espírito, mas você pecava no corpo, né? Então não tinha problema, porque o corpo não tem autonomia em si mesmo, e sim tem a sua alma, o seu espírito. Então, nesse sentido, você poderia praticar o que quisesse, e isso foi algo que os apóstolos combateram bastante, né? Porque eles tinham essa ideia errada. Então, você podia fazer o que quisesse. É por este motivo que vem a ideia do corpo, não como invólucro, não como uma tumba, como diziam os gnosticistas, mas sim como um templo que precisa ser preservado. Vocês são templo do Espírito. Então, como templo do Espírito, o que a gente tem que fazer? Cuidar do corpo. Cuidar do corpo. É claro que o que está em voga aqui é a questão dos exageros. Né? Por exemplo, o narcisismo, que é a ideia do mito de Narciso, daquele personagem da mitologia que adorou a sua própria imagem e morreu por adorar a sua própria imagem. Tá? Então, isso está presente nos dias de hoje, né? Através tanto dos cuidados estéticos, quanto a questão também dos exercícios físicos, que não é errado, mas hoje você vê um certo exagero, meus irmãos. Veja que essa lição ela é atual. Esta semana eu vi uma notícia e depois eu entrei no Instagram lá da pessoa para ver, né, de uma pessoa que é personal trainer e ela faz aulas, né, aeróbicas com a adoração. Né? A ideia é essa. Porque enquanto no mundo secular usam aquelas músicas, né, que não são evangélicas, aí a ideia é fazer a mesma coisa, utilizar os mesmos artifícios, as roupas coladas, né, mostrando o corpo. Então, tudo isso é algo que eu vejo com uma certa preocupação, até porque o vídeo que eu vi dessa certa personal trainer cristã, ela estava fazendo, inclusive, dentro de uma igreja, com aquelas calças de lycra bem colado, né, mostrando o corpo e todas as demais. Então, meus irmãos, não é errado você fazer exercício para o corpo. A ciência mostra que se faça isso. Mas é preciso nós termos esse equilíbrio para nós não perdermos nem para um lado, nem para o outro. Nem deixar de cuidar do corpo, nem cuidar de maneira exagerada, como se ele fosse algo assim, quase como um deus, né? Como faziam os gregos. Você vê que você tem aquelas estátuas lá, todas eram ovacionando o próprio corpo, tá? Então, nós precisamos ter esse cuidado, tá? E aqui, meus irmãos, o nosso comentarista ele fala de princípios ou regras, né? Qual é a regra em relação a isso? Qual é o princípio? É fazer tudo para a glória de Deus. Será que o que eu faço com o meu corpo glorifica a Deus? Há um dizer no nosso meio, que eu já até fiz um certo texto sobre isso, porque as pessoas dizem assim, crente não bebe, né? Cerveja, vinho, embora alguns já estejam fazendo isso e achando que é normal, né? Então, dizem assim, o crente não bebe, mas come. Interessante, né? Você não peca pelo pecado da bebedeira, da bebedice, mas peca pelo pecado da glutonaria. Então, ficou uma coisa pela outra. Porque não adianta eu também ser um glutão. Não adianta eu não beber bebida para me ficar bêbado, né? Mas, por outro lado, eu como todo tipo de comida de maneira exagerada, sabendo que isso não é bom para o nosso corpo. Então, meus irmãos,
a gente precisa ter esse equilíbrio, tá? Tudo deve ser feito para glorificar a Deus. Esta é a regra. Meus irmãos, partindo aqui para o final do nosso estudo, temos aqui o terceiro ponto que fala sobre corpo e coletividade, tá? Prática devocional, quando o nosso comentarista vai falar sobre nós sermos seres gregários, seres sociáveis, seres que foram criados para viver em comunidade, em união, em comunhão. É interessante, meus irmãos, que você fica imaginando o motivo pelo qual Deus não fez de imediato a Eva, a companheira de Adão. Nós não sabemos quanto tempo Adão passou sem a sua companheira. Quando você lê o Gênesis, se você for ler dentro de uma cronologia do que está ali, você vai dizer que foi algo imediato, mas não, né? A gente entende que foi algo que talvez tenha demorado algum tempo. E se pergunta por que Deus não criou logo a Eva, né? Então, quando a Bíblia diz que a expressão viu Deus que o homem estava só, na realidade, é uma forma de dizer ou que Deus queria que o homem sentisse esse reconhecimento, essa falta de sociabilidade, de amabilidade, de comunhão, que até os outros animais tinham as suas parceiras, os seus parceiros, né? Mas aqui Deus deixou isso acontecer para que o homem sentisse essa falta. Afinal de contas, mesmo que o homem se relacionasse com os animais de maneira normal, assim como você se relaciona com qualquer um animal, né? Mas não é a mesma coisa de se relacionar com um ser humano. Até porque você não vai conversar, você não vai trocar experiência, você não vai ouvir o animal falar também, né? Então, é claro que não tinha o par. Os outros animais tinham os seus pares, mas Adão, o homem, não tinha o seu par. A sua parceira. É quando a Bíblia mostra claramente que essa falta, esse sentir a falta dessa parceira foi que fez com que Deus, né, fizesse. Né? Deus fez isso para que o homem sentisse. Então, isso é importante para que a gente também entenda que Deus, ele quer que a gente viva em comunidade. Tá? Então, a gente precisa ter isso em mente. E hoje, essa ideia de comunidade está muito complexa, não é, meus irmãos? Porque você tem, por exemplo, o uso da tecnologia, vamos concluir com isso aqui, né? Mas a tecnologia, ela também, ao mesmo tempo que ela aproxima, ela também afasta. Porque eu posso curtir, eu posso seguir um amigo, alguém que eu me simpatizo, mas eu também posso descurtir, eu posso, ao invés de adicionar, eu posso bloquear, eu posso, ao invés de seguir, eu posso deixar de seguir. Então, essa proporção também acontece, tá? De maneira muito rápida, tá bom? Ele fala aqui sobre a questão da igreja organizacional e a igreja orgânica, né? Porque a igreja orgânica é a igreja primitiva, onde eles estavam presencialmente no templo, nas casas, todos juntos ali para estarem em comunhão. Aí fica a pergunta aqui, como é que está a nossa comunhão? Né? Às vezes acontece isso, né? O esposo está na sala, a esposa está no quarto, mas eles se comunicam por WhatsApp, via mensagem desses aplicativos. Não tem muito sentido, né, meus irmãos? Se eu estou na mesma casa, por que eu vou me relacionar com a minha esposa através de aplicativos? E, infelizmente, isso está acontecendo também nos dias de hoje. Reconhecemos, né, porque ele fala aqui sobre a tecnologia e culto, reconhecemos que a tecnologia é muito importante, mas ela não pode ultrapassar, ela não pode passar, tá, dessa questão apenas
de você ampliar, né, a ideia de encontrar pessoas, porque foi isso que foi criado, essas redes sociais, para que você encontrasse pessoas, mas às vezes você perde pessoas dentro de casa, né? Aí a comunhão fica complicada nesse sentido. Para encerrar, nós temos aqui a questão da tecnologia e culto, que o corpo precisa não apenas estar presente no tempo, mas também se envolver diretamente, né? Porque você vê aquela expressão que às vezes as pessoas falam, né? O corpo está presente, mas a mente está em outro lugar, e hoje com as redes sociais está muito perto, a pessoa acessar o que quiser, até mesmo dentro do culto, e às vezes são conteúdos até questionáveis, tá, irmãos? A gente precisa ter. Acredito, meus irmãos, que nós temos que ter cuidado com essa questão do uso da tecnologia, não só no culto, na nossa vida secular também. Já existe doenças diagnosticadas no corpo, porque o corpo somatiza isso. Essas doenças são provocadas pelo uso exagerado da tecnologia, e isso é um problema, né? Porque nós não podemos, principalmente com a chegada dessas chamadas inteligência artificial, onde tudo é feito de maneira artificial. Você vê que profissões estão sendo praticamente extintas ou adequadas ou realocadas para a questão da inteligência artificial. Outro dia vimos uma reportagem em que se falava claramente que pessoas estavam usando a inteligência artificial como uma espécie de terapeuta ou psicoterapeuta, né? Então, ao invés de se consultar com um psicólogo, o psicólogo se tornou a própria inteligência artificial. Então, isso não é algo saudável para o corpo. Nós devemos rejeitar tudo que atrapalha o desenvolvimento do nosso corpo, né? Há algumas iniciativas que querem dizer também que nós precisamos voltar àquele estado que se fazia antes, onde as pessoas faziam as coisas de maneira analógica, não é? De maneira manufaturada, digamos assim, tá? Para poder fugir um pouco dessa questão do digital. Então, meus irmãos, cuidemos do nosso corpo, cuidemos da saúde do nosso corpo. Tem muita coisa que nós precisamos colocar em prática, a questão da alimentação, a questão do exercício físico, para que a gente possa ter um tempo apropriado para a habitação do Senhor, já que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, tá bom? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, e os gráficos estão postos nas nossas redes sociais para que você possa baixar e assim ministrar uma aula de acordo com a vontade de Deus e também com a sua boa vontade em aprender cada vez mais a sua palavra. Deus os abençoe. Amém.